Fala galera, estamos aqui em mais um ZebuCast, o podcast oficial da BCZ Jovem. Meu nome é Pedro Prata, estou aqui com meu parceiro Emanuel Freire. Fala, Pedro. Prazer gigante, Emanuel, de novo estar aqui com você. Prazer é nosso, mais um episódio do ZebuCast, mais um episódio especial. A gente é privilegiado, Pedro, sempre pessoas especiais do Zebu para dividir um pouco da sua experiência e contamos mais uma vez aí com a paciência e a audiência de vocês. Hoje, Pedro, um convidado, como eu disse, muito especial. Eu vou ter que dar uma lida aqui porque o currículo é longo e recheado. Ele é médico veterinário pela Universidade Federal de Uberlândia, tem mestrado em reprodução animal, especialização em doenças da reprodução pela Universidade Federal de Lavras, MBA em Agribusiness pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Agronegócio pela Exalc USP e, além de tudo, um grande criador, zebuzeiro, tem uma história ímpar dentro da BCZ, ele e a família dele, e é isso que a gente vai contar aqui hoje. Seja bem-vindo, José Olavo Borges Mendes Júnior, famoso Júnior. Júnior. Obrigado, Manuel, obrigado, Pedro. É uma satisfação estar aqui e espero que nesses minutos que a gente tem aí poder ajudar e contar alguns causos e poder conversar. Eu acho que aqui vai ser uma conversa bem descontraída, foi o que me falaram. Foi. Então, vamos lá, vamos ver. O que eu não souber responder, né, Manuel? Eu vou falar assim, passa que essa aí eu não vou te ajudar. Hoje o negócio é inventar com credibilidade. Se você não souber, você fala Firma. um negócio. Firma. Então tá bom, Aí você só confirma. Tá, não. Não, é verdade, eu lembro disso aí. Você falar tá. o carimbo. Você sabe que nós somos da família, né, Pedro? Aí então você fala, não, eu lembro disso. Tá doido? Ih, lembro demais. Mas É isso prazer aí, juntar aqui com você. Vai ser uma conversando boa demais, Emanuel. Trocar experiência, principalmente pro público aí nosso, né? Vamos falar assim, do ZebuCast, que é o pessoal da BCZ Jovem. E você, acho que agora não tinha momento melhor, né, Pedro? Que agora você está como diretor da FASU, você estava falando para a gente aqui antes que teve uma história com educação, foi também professor, também nessa parte, mas agora numa posição diferente como diretor da FASU, então você está tendo um contato diário, direto com a turma jovem, né? Como é que está sendo essa experiência nessa nova função? Como eu te falei, Manuel, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei em 2001, a gente pode falar a data, depois vamos pensar que eu é velho, né? Eu não falei o ano que você formou. Experiente. Eu voltei e aí fui chamado para trabalhar num curso de veterinária. Era um curso de veterinária que era de 3 associações, era a veterinária da Uniub, a BCZ e FASU. E eu fui como professor e aí fui seguindo a carreira lá e fui até ser o presidente do instituto, que era um instituto que regencia o curso. Isso em 2008 eu parei, fui trabalhar em uma empresa privada e falei assim, pronto, a minha função como educação tinha postado um fim. Mas o homem lá em cima, não sei se vocês acreditam, eu acredito, Demais. ele tem planos para nós. E quando o Gabriel assumiu a BCZ, depois de um mês ele assumiu a Fundagre, que é a instituidora da FASU. E aí ele nos chamou para ser o diretor vice-presidente executivo, junto com o Moacir. O Moacir era o presidente e eu era o vice-presidente. E aí no caminho do ano passado eles decidiram mudar a gestão. E aí pediram para me ajudar a ficar na parte administrativa e financeira. Então nós estamos lá desde outubro na parte administrativa e financeira. Você me perguntou como é que é. É um desafio. Todo dia a gente vê, a gente está querendo recolocar a FASU, é uma instituição que esse ano está fazendo 49 anos, quer dizer, o ano que vem ela faz 50, é uma instituição firme, está no mercado há 50 anos, já formou... Meio século. Já formou mais de 10 profissionais, e profissionais no Brasil inteiro. A gente vê não só no Brasil, como fora do país. Se vocês têm uma noção, hoje, o curso de zootecnia da instituição, quase 40% são de alunos de fora. Então, nós estamos falando de alunos da Bolívia, Colômbia, México, e aí estamos fechando alguns. Peru, entrou aluno do Peru esse ano. E a intenção, acho que até Nicarágua o ano que vem. Coisa boa. Então, é uma instituição que está tendo um renome e nós já sentimos, né, que precisava dar uma reformulada nela. Então, esse é o caminho nosso. A gente quer reformular, fazer novos projetos para também
colocar ela, modernizar. As coisas do ensino mudou muito e a ideia é não só ficar no ensino, porque a gente fala pesquisa, ensino e extensão. Trabalhar nessa parte de extensão e também de projetos. Hoje temos vários projetos interessantes, a gente roda o PENAT lá já tem 6 anos, né? Nós estamos rodando agora esse ano, está rodando nesse momento uma prova da BCGIL e nós conseguimos convencê-los de fazer nos coxos registrados, né, que é aquela prova de conversão alimentar, Sim, né, sim. de teste de eficiência. Então vai ser a primeira prova de um animal leiteiro tendo esses resultados. Então nós estamos muito legal. entusiasmados, nós tivemos uma reunião com o pessoal da BCGIL, com o pessoal da Embrapa, CNPGL, né, o Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite, já projetando para 2025. Inclusive fazer alguns testes, a ideia é fazer também teste de metano, essa parte que tá em moda hoje, ou que está em evidência, para gerar dados. Que é importante cada vez mais a gente gerar dados e informar. Eu acho que o grande problema hoje, um dos grandes problemas, é a falta de informação e inverdades que acontece, né? Nós que estamos no agro, a gente é combatido toda vez com inverdades, então acho que a função nossa como educador, profissional ou criador é tentar educar e trazer dados verdadeiros e dados científicos que você tem como provar, né? Então, esse é dos pontos que a gente tem trabalhado. E a FASU é vamos falar assim, é o local ideal para isso, né? Para conseguir passar a informação, formar o profissional da maneira, vamos falar assim, correta, né? Preparado para o mercado de trabalho. E para quem não conhece a FASU, você falou, vem muita gente de fora, vem muita gente do Brasil inteiro também, de outros lugares do Brasil, mas para quem não conhece, quem está assistindo, é uma estrutura, é uma fazenda, na verdade, é uma fazenda escola assim gigantesca, né? Nós somos privilegiados, nós estamos dentro da cidade com a área de 184 hectares. Então é uma mini fazenda dentro da cidade. Então, e lá, a ideia que nós temos, fora esse confinamento, essas provas de teste de eficiência alimentar, nós temos 2 pivôs, e estamos com algumas empresas inoculadas lá, e a ideia é trazer mais empresas. Que bom. E aí trazer também órgãos do governo, porque esses cursos profissionalizantes têm aumentado a demanda. Então a gente está enxergando o futuro e treinando, modernizar. Isso que nós falamos. Quando nós fomos chamados para lá, tentar recolocar e trazer coisas novas que estão surgindo efeito e trazer para a população, não só do Uberaba, né? Como nós falamos, hoje ela não sei se a gente pode falar esse termo, mas ela é internacional, né? Sem dúvida. Eu acho complicado falar internacional, mas nós temos alunos de fora. E tem aumentado cada vez mais esse convênio, né? Então, para nós é importante e divulgar isso para fora do Brasil, traz também uma credibilidade para a BCZ, porque querendo ou não querendo, eu até brinco que a BCZ, como ela é a mantenedora, é a mãe e nós somos o filho. Então, nós temos que trabalhar e mostrar serviço para a mãe para ajudar isso aí. E a FASU é muito parceira nossa, né, Manuel? Nossos eventos que a gente faz, sempre Sim, a FASU verdade. apoiando o nosso Encontro Rural Jovem que a gente faz aqui todo ano, desde o começo que a gente criou o Encontro Rural. A FASU está ali apoiando. E a gente esteve lá ano passado e visitou, eu pelo menos depois de um tempo, porque eu já saí da faculdade tem um tempo, na minha época de faculdade até passava mais por lá. E a estrutura está muito bonita, a parte de coxo lá embaixo, muito arrumada. A gente passou pelos pivôs, a gente passou por uns testes de pastagem que tinha lá embaixo também. Tinha a parte de caprino, ovino, Isso. tinha a parte do gado de leite que ele falou. Lá tá bem legal. E E o Penat tá voando, né? O Penat é uma prova já consolidada. Fora isso, Pedro, o que nós estamos fazendo também é começar a incentivar, fazer uma gestão, tipo inoculadora de novos projetos. Então, trazer Legal. startups para lá e Legal. trabalhar junto. A gente vê que tem um projeto que vai funcionar, então dá apoio para o pesquisador, alguém, e inocular e sair para lá. Então, hoje nós chamamos ele de CIT, que é o centro, né? E a ideia é trabalhar também nessa área, porque eu acho que tem grande valia. E, fora isso, para os alunos, que eles já vão ter que começar a empreender empreendedorismo. É uma falta que a gente tem enxergado nos alunos que estão formando, eles não têm noção de empreendedorismo. Então, a gente quer proporcionar a eles ter uma vivência dia a dia. Nós estamos abrindo, a gente fala, o Espaço Maker, né? Agora, segunda-feira, e depois eu convido vocês para ir lá. Deixa só o senhor organizar a casa, porque não adianta, a gente tem que organizar a casa para ser bem recebido, né? Convite aceito. Convite aceito e ótima iniciativa, como você falou, né? Muito importante essa parte da turma já sair, além da parte teórica, mas sair pronto para a vida, né? Para o mercado de trabalho, para empreender, para saber tocar o negócio.
né, Pedro? Concordo. E assim, Júnior, eu queria agora entrar nesse seu currículo extenso, eu queria que a gente começasse a falar um pouco dessa parte de como veterinário, a sua experiência em reprodução, principalmente em reprodução. Eu queria entrar no assunto das biotecnologias, que estão muito difundidas hoje, que nós, criadores, a gente sabe do quanto são importantes, do quanto estão democratizadas hoje, mas que não foi assim, né? Acredito que você, desde o início, você tem essa noção de como começou, para como que a gente está hoje. Foi uma jornada longa, né? Foi, Manuel. Se nós começar na parte da época da TE, né? Eu comecei na parte da TE, já estava começando a ser trabalhada e quando a gente começava a trabalhar com TE, ela não... O zebuíno falava assim, zebuíno não responde a TE. E aí, por causa da parte de superovulação. Aí nós fomos descobrir que ele se respondia, era muito. Nós tínhamos que diminuir a dosagem de hormônio para trabalhar com superovulação. Então, a gente trabalhava com meia dose ou um quarto da dose. Então, o animal zebuíno, ele é muito responsivo para essa parte de biotecnologia. Nós temos uma benção, que é essa vaca zebuína, para responder esse tipo de tecnologia. Aí, começamos, eu fui para os Estados Unidos, fiz meu mestrado lá, trabalhei principalmente nessa parte de fecundação in vitro, que quando eu saí, estava começando o trabalho de fecundação in vitro. Tinha começado a empresa a trabalhar com isso e prestar serviço. E depois de, 5, 6 anos, a chave virou. O que eu não falo que essa chave virou? Hoje, nós trabalhamos mais com FIV que TE. Hoje, TE a gente quase não trabalha mais. Verdade. E ninguém acreditava nisso. Não, fecundação in vitro vai demorar. E não. E por que foi um dos motivos? Primeiro, o que eu falei, a vaca zebuína, ela responde. Tem vaca que quando você vai aspirar, ela é 200 ócitos. Quando você vai trabalhar com a holandesa, é complicado. Nós estamos falando aí de 10, 11. E outra coisa, o brasileiro, o criador brasileiro, ele aceita a tecnologia. Então, isso aí ajuda muito. Então, se você tem noção, eu não sei os dados atualizados da IETS, que é a Associação Internacional, nós chegamos a ter 50% dos embriões produzidos in vitro no Brasil são brasileiros ou são de tecnologia brasileira. Então, o Brasil tem exportado tecnologia para fora. Então, nós temos laboratório hoje no mundo afora de brasileiros ou são parceiros de empresas brasileiras. Então, se você me pergunta como é que está essa parte de biotecnologia, nós estamos bombando. Bombando. Antes, o criador não tinha noção de como é que fazia uma aspiração, e hoje quase todo mundo que trabalha tem conhecimento disso aí. E que tem feito alguns programas que têm ajudado. Por exemplo, eu lembro que quando nós estávamos mexendo em foco no mercado, tinha algumas cooperativas que pegavam alguns créditos do governo federal e proporcionava aos seus cooperados essa parte de genética, pagava ou em leite ou bolsa de leite, que seja. Então, o brasileiro, eu falo, ele é muito inovador e ele adequa as coisas muito rápido. Eu te dou um exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, acho que o brasileiro tem um síndrome de falar assim, eu tenho complexo de inferioridade, para mim isso não existe. O problema do brasileiro é outro, se nós começarmos a falar, eu acho que o brasileiro ele quer resultado a curto, médio prazo. E eu quero ganhar alguma coisa. Isso aí não funciona assim. A gente tem que pensar um projeto longo e um projeto sustentável. Então, quando eu cheguei lá, eu te dou um exemplo. Eu trabalhava num laboratório de FIV e tinha um responsável, porque americanos eles são muito assim, né? Tem um protocolo, tem um responsável e fica. E eu estava fazendo um projeto de pesquisa lá, e a estufa deu um pau no final de semana e não tinha ninguém. Liguei para o cara, ninguém atendeu. Liguei para outro, ninguém atendeu. Eu estava com os embriões rodando, falei assim, vou perder um experimento de uma semana. Falei, não vou fazer isso. Peguei o protocolo, ele mexi na estufa, arrumei no meio da estufa. Aí chegou o chefão lá, falou, o que aconteceu? Eu recebi um chamado seu. Falei, não, tem um problema na estufa aqui e tal. Aí ele falou assim, mas o que aconteceu? Eu falei, eu mexi aqui, você sabe mexer? Não, eu aprendi, li aqui. Foi. Aí ele mexeu, fez tudo. Não, está funcionando. A partir do momento nós ficamos o terceiro responsável para isso. Então, o brasileiro, eu não sei se porque nós temos tantos ups and downs de economia, de mercado,
nós estamos virando profissional nesse negócio. Igual você acha que você trabalha em mercado de futuro, alguma coisa, você sabe disso. O brasileiro, ele pega um negócio, trabalha, vai, investe, vai, funciona até ele acertar a coisa. Fuçado, né? Fuçado. Acho que mas tem um improviso, tem mais um improviso. Né? Sim. Ele tá mais acostumado a essas situações se virar ali na dificuldade. Ele se vira. A palavra é essa, ele se vira. Falou assim, tem um problema, não tem ninguém, eu tenho que me virar. Fuça, vai. Às vezes não funciona. Acho que a maioria das vezes não funciona, né? Piora um pouquinho. Piora um pouquinho. Você desmonta, igual quando você era menino, que você desmontava uma televisão, alguma coisa... Voltava, se montava de novo, sobrava peça. 4 parafusos. Mas funcionava. Funcionava, até um pouco tempo, né? Depois estragava de novo, mas tudo bem. Eu queria tocar também nesse mesmo assunto, assim, você também como promotor de leilão, enfim, como criador, o mercado tem democratizado muito essa parte dos embriões, né? A venda, se eu posso falar assim, a venda indireta dessas biotecnologias. Você vende a aspiração da vaca, você vende uma prenhez, você vende um pacote de embrião congelado. E as centrais que antes eram só centrais de inseminação, né? Só na parte do sêmen, hoje a maioria delas já tem uma parte êmbrio, já tem uma parte voltada para o embrião. Elas já estão acompanhando esse mercado que os criadores, que as leiloeiras estão tocando. Hoje, para quem vai investir, já tem essa segurança de resultados, de índices, já é uma tecnologia tranquila, né? Sim, quando você falou que nós começamos, os índices eram péssimos, né? Hoje a gente tem mais ou menos tabulado os índices. É lógico que de vez em quando dá uma oscilada, nós estamos trabalhando com biologia, nada é 100%. Mas a gente, porque tem muita variável, então a tendência é cada vez mais tentar enxugar essas variáveis para melhorar o resultado. Então, antes tinha problema de nutrição animal. Você chegava na fazenda, o cara já queria pular o step, já ir para trabalhar com fecundação in vitro, a vaca estava no score de 2. Então isso não resolve. Então o cara, quando vai lá, uma pessoa, um técnico, ele vai ver primeiro o animal, para mexer na nutrição, porque o processo, o que eu falo que a reprodução é o último acessório. A gente tem que trabalhar primeiro com nutrição, sanidade, para depois nós mexer com reprodução. Legal. E a reprodução mesmo, quando você fala na parte, vou falar um pouquinho acadêmico, mas quando você trabalha com energia, o último a reserva energética que vai para a nutrição. Então, se você tiver um déficit energético, a primeira coisa que corta o animal corta é a nutrição. Desculpa, é a reprodução. Porque, quando eu estou falando, é o último acessório. Então, quando a gente regula isso aí começa a dar resposta. Então, como você falou, hoje as pessoas vão fazer um projeto de fecundação in vitro, alguma coisa, o técnico vai lá porque ele geralmente tem que fazer uma garantia de índice. Então, para ele não ter problema de índice, ele tem que ir lá olhar, ver o seu projeto. Falar assim, o Pedro quer que eu quero começar a trabalhar com FIV. Chama o Emanuel. Te garanto que você vai lá primeiro. Fala, deixa eu olhar suas instalações, tem que olhar a instalação, ver os animais, olhar o calendário sanitário, nutricional, para depois começar. E como que você falou, eu acredito o seguinte, o mercado começou a verticalizar. Então, essas centrais de inseminações viram que tinha um nicho de mercado de embrião. E é o que está acontecendo. Então, nós estamos vendendo embrião. Quem sabe, para frente também, nós vamos começar a vender o ósseo. Nós já estamos começando a congelar ósseo e ter resultados de ossos congelados. Então, a tecnologia ela sempre vai para frente. Só que ela tem o tempo de maturação dela. A FIV foi muito rápido. Eu sei porque eu estava no mercado. A TE já demorou muito. Mas a FIV foi muito rápido. E aí está começando a ter outras tecnologias, né? Que nós estamos falando. Nós estamos falando de clonagem para frente, transgenia, que eu acho que é bem para frente, mas é um mercado. Então, eu acredito o seguinte, ela tem a fase de maturação dela. A tecnologia de FIV ela já está num estágio bem maturado, porque também nós temos hoje resultados bons de embriões congelados, né? E isso facilita muito. Então, você congela o embrião, você não tem mais problema de tempo, que é o grande problema dessa tecnologia, porque você tem que aspirar, levar para o laboratório, depois levar os embriões para a fazenda. E você tem uma janela de tempo para trabalhar com isso. Com congelado, não. Você pode pegar o embrião congelado, faz o protocolo lá e aí trabalha. Nós até estávamos conversando antes, né? Alguns perrengues que a gente passou durante essa fase. Porque antes não tinha embrião congelado. Então a gente trazia embrião a fresco, é aquela correria. Você tinha uma janela. Eu tenho 24 horas,
Bom, 18 horas para transferir esses embriões. Aí, geralmente, né, como a gente está acostumado, né, o brasileiro, acabou a energia, a bateria do negócio. Você falou, queimou a lupa que estava no 110, era 220 a energia lá no Piauí. Então, com o congelado, ele dá uma reduzida nisso, porque ele está lá congelado, guardadinho. Falar, não, está tudo certo, vamos trabalhar. E aí diminui um pouco essa barreira para Pará e Rio Grande do Sul. Quando a gente fazia prestação de serviço, eu lembro que a gente tinha cliente no Rio Grande do Sul e no Pará. Nossa. Então a gente ia lá para o Rio Grande do Sul, ficava lá 3, 4 dias, aí na outra semana já pegava um avião. Mesma temperatura. Totalmente. É outro Brasil. Aí ia para o Pará, pegava, enfiava num barco, andava 7 horas no Rio Negro subindo. E assim vai. E são experiências assim, que levam para a gente que nós estamos falando. Como esse poder do brasileiro tem de adaptação. E o brasileiro tem esse poder de adaptação, né? O criador, o pecuarista brasileiro e o zebu, né? Isso é uma característica do zebu, né? Do gado zebuíno, né? Essa adaptabilidade, rusticidade, fertilidade que você comentou no início. É isso que faz ele ser o gado dos trópicos, né? Dominar, né? Se você tem noção histórica do zebu no Brasil, vieram, eu não lembro os números, eu lembro que o Josaquim tinha um slide, falava assim, que a raça europeia veio quase 10 vezes mais a quantidade de animais do que o zebu. E hoje nós estamos falando 80%, mais 80% dos animais brasileiros ou são zebuínos ou tem grande parte de sangue zebuíno. Então eles multiplicaram muito rápido porque foram adaptados. Já a raça europeia não. Se você vamos pegar uma raça europeia, pôr lá no Parazão, Teresina, ele não vai dar conta. Sente muito, né? Não dá conta, não dá, porque não dá, o calor é intenso, a umidade é grande, não sei lá na sua região, mas, por exemplo, estou falando Amazonas, Pará, alguma coisa que é bem úmido, eles não aguentam. Então, o que você falou é verdade, a raça zebuína, ela é muito adaptável. E a sorte nossa é que veio para cá e os criadores compraram essa ideia, enxergaram e estão multiplicando isso aí. E é importante também não só na parte de carne, mas parte de leite. E quando você pega essas biotecnologias novas, ela dá aquele impulso, né? Como a gente está falando das biotecnologias de reprodução, elas multiplicam. Mas nós temos outras biotecnologias também que estão sendo aplicadas. Nós estamos falando de marcadores moleculares. Então, antes não tinha marcadores moleculares no Brasil, hoje já tem. Então, quando você faz a DEP genômica, ela te dá uma maior acurácia. Então, você pega esses animais com DEP genômica, às vezes dá um incremento grande, porque ele para de trabalhar só naquele modelo estatístico, que seria por parentesco, e você tem análise do genoma aí. Então, você esse animal tem esse genoma, e aí ele vai te dar uma melhor acurácia. Uma certeza maior do que aquela característica vai estar na progênie dele, né? Sim, sim. Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, a associação holandesa, ela faz já desde o nascimento, nos machos. Bica corrida. Bica corrida. Por quê? Porque ele quer pegar esses animais mais novos e multiplicar mais rápido. Então, quando nós estamos falando de seleção, a gente pegar esses animais mais novos, cada vez mais difundir mais rápido, é o ganho, a gente pisa no acelerador mesmo. Ganha tempo. Ganha tempo. Um intervalo entre gerações, né? Isso, é o que nós estamos falando. Então, essas tecnologias todas estão aí para ajudar. Mas como nós estávamos conversando até bate-papo, sabe, Pedro? E nós estávamos falando de outros que tiveram aqui, e acho que o foi o Tavinho, nós estávamos falando sobre a parte de visual. Isso... Foi. Acho que ele até bateu bem isso, eu concordo com ele. Isso não vai acabar. Porque todas essas ferramentas que tem coisas que não são vistas. Tipo aprumos, umbigo, raça. Isso não é colocado. Então, isso é o visual. Então, eu acredito que todas se contemplam junto uma com a outra. Então, a gente nunca pode esquecer da parte visual ou dos marcadores, ou o que seja. Então, elas estão juntas para somar. A pessoa falou assim, eu vou fazer acasalamento num computador, que eu tenho as avaliações. Isso não funciona. Isso não funciona porque você não está vendo o animal, não sabe o que esse animal tem, não sabe que ela precisa ser consertada. Então, você tem que saber, esse reprodutor aqui tem essas características e essa fêmea tem esses problemas aqui. Ela tem um bico pesado, tem problema de aprumo. E esse touro aqui corrige. Então,
A gente trabalha em cima disso aí. Soma as duas coisas, né? Sim. Olha a avaliação do touro, da vaca, vê onde precisa melhorar dentro das DEPs, das avaliações e também no padrão racial, né? Soma os dois. A tecnologia veio para agregar, né? Não para substituir. Você tem que juntar ali, as duas andam juntas, o visual e a tecnologia ao lado. Sim, sim. A gente nunca pode esquecer o visual. E uma, igual nós estamos falando aqui, uma não substitui a outra. Elas são agregadas e somando. E aí aparecem outras tecnologias, nós estamos falando também a parte de ultrassonografia. Hoje a gente já começa a fazer avaliação de ultrassonografia de carcaça. Então você começa a ver o que esse animal vai produzir para a progênie. Então nós estamos falando aí de várias coisas que vêm para somar. Ô Júnior, você falando muito de tecnologia, eu queria que você fizesse a gente está falando aqui de tecnologia de ponta aqui no Brasil hoje, tudo. Eu acredito que quando você voltou dos Estados Unidos seja diferente. Mas eu quero saber, hoje no mercado brasileiro, comparado ao mercado global, até Estados Unidos mesmo, você acha que o Brasil hoje ele é avançado tecnologicamente? Você acha que ele é páreo? Você acha que a gente está abaixo? Como é que você vê a gente posicionado hoje? Ô Pedro, eu acho que nós estamos ou páreo ou acima. Quando eu falei negócio de embrião, que é um mercado que eu trabalhei bastante, nós estamos bem acima, que nós temos 50% hoje dos embriões de anfíbios são produzidos no Brasil ou são oriundos do Brasil. Quer dizer, nós pegamos essa tecnologia, a tecnologia não era nossa, a tecnologia americana, nós pegamos, evoluímos ela e adaptamos essa tecnologia e estamos exportando tecnologia. Se a gente fala a parte de agricultura, nós estamos muito bem também. Nós estamos falando de bater recorde de safra. Hoje o Brasil, por exemplo, é o maior exportador de soja. No mercado de milho nós estamos chegando. Carne, nós somos o maior exportador de carne. Apesar que nós trabalhamos com commodities, agora o desafio é trabalhar com carne prime, alguma coisa. Então, eu acredito o seguinte, nós estamos muito bem no mercado. Porque dos criadores acreditam na tecnologia e aí sim usam ela. Então, uma outra parte que nós estamos falando de operação de carcaça, hoje, infelizmente, quando a gente fala de commodity, o Brasil, qualquer lugar que você vai no mundo hoje, o frigorífico paga pelo menos por um rendimento de carcaça. Aqui no Brasil não se paga. Não se paga. Eu já viajei, a pessoa falou, mas qual que é o seu trabalho? É o mercado americano, é o tipo de trabalho australiano. Aqui no Brasil não se paga, não sei por quê. Às vezes a gente até sabe, né? Porque a gente está em cima de 2 players, alguma coisa assim. Então, eu acho que nós estamos muito bem, nós temos bons pesquisadores, nós temos uma associação, não, desculpa, uma empresa avançada, que é a Embrapa, que ela deu um impulsionamento grande aí e ela tem trabalhado, contribuído. Mas eu acho que, resumindo o que eu te falei, eu acho que nós estamos bem, estamos na média ou acima, dependendo do que nós estamos falando, mas tudo deve a vários fatores. Primeiro, nós temos pesquisadores, empresas que fazem uma tecnologia de ponta. Segundo, nós temos criadores que acreditam nessa tecnologia, usam essa tecnologia e difundem. Então, nós temos um ambiente e temos o animal que responde, que é o zebu. Então, acho que nós estamos... O homem lá em cima abençoou nós também nisso aí. Falou assim, não, vamos trabalhar aqui que vai dar certo. Na terra, né, que o Brasil é um país abençoado, sem dúvida nenhuma. É uma terra abençoada de clima, solo, enfim, tudo. E o gado zebu também, né? Então, acho que une as duas coisas. E você falou no início do seu trabalho, junto com toda a equipe lá na FASU, dos objetivos que você tem, você falou sobre desmistificar certas verdades, certas inverdades, né? Que o pessoal fala muito sobre o agro, sobre a pecuária. Se você fosse assim ter que falar um ou dois, ou apenas um, não sei, você fica à vontade. Qual que você acha que, na sua opinião, está sendo hoje os principais desafios para o agronegócio no Brasil? Assim, qual que seria o desafio do agronegócio, do produtor, ou do agricultor, ou do pecuarista? Como é que você classificaria como desafio? Assim, o que a gente tem que superar? Manuel, são vários, mas assim, uma das coisas que a gente tem que desmistificar, por exemplo, é o negócio do bovino que trabalha com gás carbônico e efeito estufa. Isso é verdade. Tem um trabalho feito da Embrapa que o combustível fóssil ele contribui muito mais do que isso. Hoje nós temos ecossistemas estáveis. Quando a gente está falando de florestas, as coisas são ecossistemas estáveis que aí já não produzem CO2 ou têm poder de destruição da atmosfera.
Então, esse é um ponto que está na moda, que estão tocando. Então, nós temos que trabalhar bem isso aí, porque está afetando alguma exportação, algum mercado nosso. E isso são inverdades. Então, isso para mim, se você falar primeiro, é isso. Segundo, que a gente tem visto, é engraçado, o Covid ele trouxe algumas vantagens para nós, aprendizados. Eu tenho 2 crianças, eu tenho uma menina de 12 e uma menina de 9. E a gente punha a menina na escola e beleza, e vai trabalhar, e não acompanha, é uma escola de renome, é uma escola boa, dá tudo certo. Como começou a ter aula online, a gente começou a acompanhar mais de perto isso. E eu comecei a ver o que essa menina estava aprendendo, eu e minha esposa. Falei, gente, não é possível. Eles metendo o cacete no água, cara. Metendo, não, porque não sei o quê. Um exemplo, tinha uma palavra cerrado. E o C cortado, o que estava errado nessa palavra. Uhum. Então, coisa assim, não, é coisa assim, se eu começar a te contar, você vai falar assim, não estou acreditando nisso. A professora queria, na leitura das meninas, ler Greta Thunberg. Falei, o que essa menina sabe? Greta Thunberg, entendeu? Não. Então, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que reconstruir tudo isso. Eu lembro que a minha filha mais velha falou, papai, estão falando isso, que é de defensiva agrícola, tarará, tá. Eu peguei um livro, entreguei para ela, falei, filha, o que vocês estão falando é em verdade. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler o artigo e tal. E aí eu achei engraçado que no meio da aula, ela pegou, pai, você me empresta esse livro? Eu falei, não, é seu. Seu. E aí no meio da aula, a professora começou a falar, ela levantou o dedo. É menino de higiene. Ela levantou o dedo e falou, professor, eu quero falar um negócio com você. Foi lá na frente, falou assim, ó, o que a senhora está falando não é verdade. Olha esse livro aqui, tá. Então, isso também é um desafio que a gente tem com a sucessão, que é uma palavra que está vindo, a saber o que são os fatos verídicos ou não. E isso nós temos que trabalhar. E hoje está aumentando, assim, graças a Deus, hoje você tem uma associação que trabalha, que é de olho no material escolar. Não sei se você conhece esse pessoal. Esse pessoal tem feito um trabalho fantástico, porque eles estão querendo educar essa parte do ensino em cima do agro, desmistificar isso. Então, isso também é um outro desafio que a gente tem que trabalhar. A gente está trabalhando com o ensino superior, mas a ideia também é agregar... A turma mais nova ainda. Mais nova ainda. Trazer lá para a FASU, falar assim, vem cá, vamos fazer um dia da criança, que seja, um evento. Conhecer os animais, conhecer a estrutura da fazenda, se ambientar com aquela realidade, né? Sim, e mostrar que nós não estamos fazendo mal. Pelo contrário, nós protegemos. Que sistema que no mundo que você tem que preservar o ambiente igual nós temos, ainda tem que pagar. Nós pagamos imposto por cima disso. Verdade. Entendeu? Então, parece coisa de doido. O cara que está de fora falou assim, vocês é doido, coisa de maluco. Nossa, ainda foi gentil em falar em defensiva agrícola. Eles usam a palavra agrotóxico, né? Que já não é usado tanto mais. Daí para mais. Aí eles falam que o hormônio, o bovino tem hormônio, isso é proibido, gente. Se pegar uma carne com hormônio, aí nós paramos a exportação, o mercado está bombando, eu vou parar com isso. Então as pessoas, hoje, acho que a minha mulher até fala, a internet deu espaço para os ignorantes, porque cada um coloca deu voz M aí nesse negócio aí e não tem ninguém que filtra. E eles fazem barulho, hein? Então demais. Porque estão com tempo, né, Pedrão? Nós temos outra coisa para fazer. Você chega à noite e já mandou o dia inteiro errado. Você vê os caras mandando. Que é verdade. Que é verdade. Tem tempo livre para, como você falou, sem nenhum embasamento, sem nada, solta um monte de opinião aleatória, sem embasamento, que prejudica toda uma cadeia que está lá ralando, trabalhando, e tem gente metendo pau por meter o pau, sem ter embasamento. E sustentando uma economia, né? Você falou da pandemia, o agronegócio, a gente só não foi pior, muitos mercados internacionais foram abaixo da gente, porque o agronegócio segurou o Brasil. Não vou falar, teve uma época que foi uma época muito ruim, mas foram uma época de preços bons na lavoura, na pecuária, então segurou bastante. E um tema muito importante e que o pessoal, os ambientalistas, esse pessoal deviam se preocupar mais, Júnior e Pedro, que é a segurança alimentar. A gente tem previsões aí para, nos próximos 10, 20 anos, a população mundial quase que vai dobrar, são as previsões. Então, ninguém fala de segurança alimentar, ninguém fala do que esse povo vai comer.
Então, tem que repensar, tem que achar um ponto de equilíbrio, né? Fala que o crescimento da produção de alimento está sendo linear, enquanto o crescimento da população está sendo exponencial, né? Então vai chegar num momento que você não vai ter o que dar de comida para as pessoas. E o Brasil faz um papel muito importante nisso. Fala que o Brasil é o celeiro do mundo, mas além do celeiro, a gente não tem que ser só exportar o commodity, né? A gente não tem que ser só o celeiro mais, a gente tem que agregar o valor aqui dentro, não fazer só essa carne, igual você fala. Você tem que fazer as carnes prime, o café. A gente não exportar só o grão, a gente exportar o café já finalizado aqui. Então esse é um desafio, esse eu acho que também é um desafio para o Brasil futuro. Verdade, agregar valor, né? Agregar valor no produto. Como você está falando, a gente tem que começar a modernizar, não ficar só com commodity, né? Só com produto primário. Então, soja. Nós somos o maior exportador de soja. Farelo de soja nós não estamos. Por que nós não começamos a trabalhar as farelas de soja e começar a trabalhar com farelo de soja? O valor agregado do farelo de soja é muito maior do que o grão, né? E outra coisa que eu acho, que nós estamos falando, só para terminar esse negócio de sucessão, vocês têm um papel importante nisso aí. Que eu vejo que a BCZ Jovem ela bate muito em cima da parte de sucessão. Isso é importantíssimo, porque se a gente começar a pegar dados de sucessão, ou no Brasil ou no mundo, não tem essa preocupação. Então você pega empresas aí, ela passa da terceira geração, no máximo chega à quarta. Nós estamos falando assim, de 70%, 80% das empresas familiares, elas chegam até a terceira geração. E 90% dos valores agregados ou coisas são em cima de empresas familiares. Eu li um dado sobre sucessão que, assim, a porcentagem, a última que eles levantaram, na primeira geração de sucessão, 30% toca, dá continuidade no negócio. Na segunda, já cai para 10%. Então, se passar da primeira, passou para a segunda, só 10% toca o negócio. 10% sobre as 30, né? Isso, 10% sobre as 30. Então, começou lá atrás, na segunda geração só é 10%. Consegue tocar, dá prosseguimento, seja qual for o tipo de negócio. Né? Então, e as multinacionais, isso é muito importante você falar que a BCZ, os pecuaristas, a gente tem se preocupado com isso. A gente tem contato com algumas multinacionais por causa do outro ramo da nossa família. E as multinacionais, Júnior, elas estão muito preocupadas com a sucessão. As multinacionais, a multinacional que é a nossa fornecedora, todo ano, 2 vezes por ano, antes eu ia, porque eu estava mais ligado na empresa, agora não, que eu estou ligado na fazenda, mas 2 vezes por ano ela pega o meu irmão, leva para um hotel, faz uma semana de imersão, de treinamento, palestra. Ele pega os filhos dos empresários, dos donos das empresas e treina aquele pessoal. Não é dar palestra, vou dar uma palestra sobre sucessão. Não. Ele faz treinamento. Peraí, como é que você vai tocar a fábrica? É assim que toca, é desse jeito. Faz treinamento 2 vezes por ano e traz os principais do setor para treinar a molecada. Então, o que ele está dizendo? Ele está preocupado. Quando o pai dele não estiver mais aí, alguém tem que continuar tocando o negócio. Eu acabei de fazer um MBA pela USP Exal, que tinha fazer um TCC. Você quase foi colega meu de aula, eu fiz também. No PSEG? Eu fiz ano passado. Muito bom, né? Muito bom, gostei muito. Então, e aí eu fiz o meu TCC, eu fiz em cima de hold e sucessão familiar. E aí lá eles pediam, pensei que era só revisão, eu tinha que fazer uma pesquisa. E eu fiz uma pesquisazinha. Se você vê os dados que a gente coleta, por exemplo, vamos falar, você tem um plano sucessório. 60% nem trabalha isso. E aí vai fazer plano sucessório depois que vê a falência do sucedido. Meu amigo, isso dá trabalho demais. Holding, tem a holding. Eu sei o que é holding. Mas você utiliza? 90%, 80%. Então, nós estamos falando que isso é importante para ela manter a empresa ou a fazenda que seja. Quando a gente falou de fazenda, a gente está trabalhando como empresa, você sabe disso. Se a gente não tocar uma fazenda como empresa, não vai dar certo. Porque as margens diminuíram bastante, então a gente tem que saber onde trabalhar para tentar equilibrar ou maximizar o seu lucro, né? Então, a gente faz isso assim. Hoje a gente tem ferramentas para fazer, mas eu fiquei impressionado com os dados obtidos. Gente, e assim, querendo ou não querendo, a gente jogou em grupos de WhatsApp pessoas esclarecidas. E
Sucessão familiar. Eu não sei se também porque tem a preocupação, né? O sucedido fala assim, esses caras estão falando de sucessão, eles querem me matar, eu não sei o quê. Tem sempre essa preocupação. Mas não é isso. Ele quer a perpetuação da empresa. Preocupar com o futuro, né? É isso aí. E quando nós falamos de sucessão, nós estamos falando aqui nessa mesa aqui, né, Pedro? Nós estamos assim, eu estou na 4ª geração, você está na 5ª. De uma marca de 110 anos que faz esse ano. Verdade. Entendeu? Então ela foi mantendo. Por exemplo, a gente está vendo a 1ª, 2ª geração trabalha em cima da agricultura, da pecuária e da agricultura, né? Eu queria entrar nesse assunto e falar disso agora, do júnior pecuarista, do júnior zebuzeiro, que tem, acredito que com certeza é uma honra para você e para o Pedro ser a 4ª, a 5ª geração de uma marca, de uma família tão importante para a história do zebu, né? Que a gente sabe que foram os importadores que trouxeram o gado para cá. Vocês têm uma história mais do que entrelaçada com a história da BCZ, né? Como é que é para você essa paixão? Essa paixão foi natural por conta da família? Como é que aconteceu essa paixão pela pecuária? Manuel, eu quando me perguntam sobre isso, eu até faço uma brincadeira. Uma vez eu vim cá, o pessoal da Fazul fez um podcast das meninas, e fizeram uma pergunta parecida. Eu vou fazer uma brincadeira que a gente faz. Quando eu nasci, meu pai pegou meu umbigo e enterrou debaixo da porteira. Então, quer dizer, isso aí era uma tradição de que você tem raízes, frutos lá dentro. Então, a gente vem de um amor para trás e quando a gente está junto no negócio, a gente compra esse amor e acredita nesse amor. Então, alguns falam, você está carregando um fardo. Eu não acredito em um fardo, eu acredito em uma bênção que eu tenho. Porque eu posso ter experiências passadas, eu tenho uma coisa alencada, está no nosso sangue trabalhar com isso, e estamos aí. Então, nós temos uma bagagem que muita gente não tem e queria ter, né, Pedro? Com certeza. Então, para mim, é uma honra estar lá e, como eu te falei, desde criança nós vimos para a propriedade. Hoje eu tento levar minhas filhas, é um pouco diferente hoje, mas a gente tenta trazer isso aí, essa perpetuação dessa marca, desse amor que a gente tem na zemonicultura. Então, quando a gente fala de ABCZ, como a gente é criador, alguma coisa, às vezes as coisas se cruzam, né? Então, para nós é uma satisfação. A gente está aqui falando hoje de zebu, está na Fazul. Então, para mim é uma alegria estar aqui e eu carrego isso com a bandeira e com o coração. Que bom. Foi você falou de 110 anos agora, né? 1914, eu vou chamar de biso, mas é o Torres Homem. O seu Vicente, primeiro, pai dele, começou com 14 novilhos e um tourinho na fazenda. Então, começou bem pequeno, foi uma criação de muito trabalho, né? Que acho que antigamente era muito mais difícil do que ser, muito menos acesso. Tem até umas reportagens do biso que ele falava ele dá especificamente os criadores que tinham. Esse aqui vendia gir, aquele ali vendia Todos se conheciam, né? Não, e era lá na Bahia, o outro era lá. Então, a experiência, eu acho que o exemplo que passou para a gente, primeiramente, foi de muito trabalho lá atrás, né? Desde do começo da marca até a visita na Índia para vir trazendo o Nelore, o Carvard, que hoje tinha um dado, não vou saber falar de quanto por cento do rebanho do Nelore brasileiro Acho que é 80%. 80%. Eu ia falar 70, 80, tenho. Então, ele está até aqui no Museu do Zebu, né? Tá empalhado, ele ficava lá na Zebulândia. Antigamente, a Zebulândia era lá em Araçatuba, era o centro ali do biso. E a gente, desde menino, era levado lá. Era uma sala inteira de troféu e tinha um card lá no meio, empalhado. Então, isso realmente é um orgulho fazer parte dessa família que, desde menininha, a gente... Não é um fardo, mas o nome é pesado, né? Então, a gente tem que representar bem, tem que ter orgulho mesmo de carregar esse sobrenome e essa marca nas costas. Não tem nem mais o que falar. Está tocando, né? Está tocando essa grande marca mesmo do Zebu. E vocês estão tocando bem, pode ficar tranquilo. Obrigado. Falando nisso, como é que tá as suas expectativas para a Expo Zebu? Vocês vão promover leilão na Expo Zebu, mas como é que tá a expectativa para a feira, para os negócios, para a exposição? Como é que você está vendo a Expo Zebu 2024? Eu tenho um espaço para fazer merchan aqui? Fica à vontade. Então tá bom. Então, eu vou te falar um negócio
que se eu falar para você que está tudo calmo, eu estou mentindo. A gente toca leilão já há quanto tempo, todo ano bate aquele friozinho na barriga. Nossa. Que você passa por isso. Nossa. Você sabe muito bem. Você também tem um evento, um leilão e o shopping, você sabe muito bem disso. O mercado não está fácil. Não está fácil, nós estamos passando uma fase difícil e, sim, eu nunca tinha visto tudo ruim. Soja está ruim, milho está ruim, boi está ruim, genética está ruim, então... Mas eu acho que são fases que a gente tem que passar por ela. Eu acho que o ponto de encontro aqui, a Expo Zebu, é um ponto de encontro. Então, ela já é uma renomada, é uma vitrine. Então, acredito que ela vai bem. Mas, se eu te falar para você... Ela se defende, vamos falar assim. Sim, a palavra é essa, ela se defende. Mas se eu te falar que eu estou tranquilo, por 2 motivos. Eu nunca estou tranquilo, como eu acho que você não está. Não dá para ficar. E o mercado não está subjetivo. Mas eu acho o seguinte, que as pessoas que acreditam no mercado, eles vão passar por isso. É uma fase e nós vamos tocar em frente. Já passamos por algumas tempestades no caminho e seguimos em frente. Mas eu acho que vai dar certo. Você falou, ela defende, vem muita gente, é um mercado amplo. Nós, como a gente trabalha com seleção, a gente tem trabalhado cada vez mais em cima de genética, tentando distribuir o que a gente acredita, porque não adianta também a gente vender, comercializar, acredito que isso é o mesmo pensamento. Um animal que a gente não acredita. Porque o cara que vai comprar, ele está lá, ele vai ver uma marca sua, que está lá queimada. Então, a propaganda melhor é essa, porque o cara fala assim, de quem que é esse touro aqui? Eu comprei do Emanuel. Quer dizer, então você já começa a vincar vínculos com isso aí. Então, o que a gente vende aqui é o que a gente acredita. E estamos com bons parceiros. Nós estamos trabalhando nesse mercado novo que eu te falei antes, na parte de qualificação de carcaça. É um mercado que a gente acredita. Uma nova tecnologia. Uma nova tecnologia, porque a gente sempre trabalhou a VRJO, já que você me deu espaço para mexer, eu vou falar. Fica à vontade. A gente sempre acreditou em tecnologia. Meu pai sempre acreditou e nós sempre acreditando. Então, eu te falo para você, o primeiro bezerro in vitro nascido no Brasil, nasceu lá em casa. Que legal, essa eu não sabia. Tinha uma vaca que estava passando, registrado, tá? In vitro registrado. Ia ser abatido, tinha um laboratório na USP Ribeirão, nós mandamos os ovários para lá e outra foi aspirada, nós aspiramos esses animais, aí trouxeram os embriões, nós transferimos, nasceu o rei da VRJO, então foi o primeiro. Com marcadores moleculares também nós somos um dos primeiros. E agora, nesse mercado de carcaça, nós estamos junto com a Associação da Confraria da Carcaça Nelore, que é um grupo que está trabalhando em cima disso aí. Legal. Então, eu acho, novamente, nós sempre trabalhamos em tecnologia e acreditamos nela. Então, nós estamos focados nisso aí. Acho que é isso aí. A Expo Zebu vai, como a gente falou, é um evento já, como você falou, já consolidado. Vocês já têm muito tempo, tem uma tradição no evento, já tem vamos falar assim, um mercado de pessoas que são acostumadas a investir na genética de vocês. Então, acho que isso acaba facilitando, mas não é fácil. No geral, não é fácil e não está fácil. É o que você falou, né? Tá tudo ruim. Impressionante que onde você olha, tá tudo, não tem nenhum, e não tem sinal de melhora, né? Às vezes a gente pensa, infelizmente, entrando num assunto que a gente não quer entrar, mas não tem jeito. É muito ligado à política, é muito ligado à economia, e aí não tem um cenário de melhora, né? Mas, de novo, como você falou no início, a pecuária, às vezes a pessoa quer um resultado imediato, né? O cara entra, eu vou entrar, eu vou ganhar dinheiro, e rápido. Não é a curto prazo, é médio e longo e tem que aguentar esses momentos, né? Então, igual nós somos brasileiros, não desistimos nunca, né? Mas, assim, eu acho que vai dar certo, tem que pensar positivo, não adianta a gente só também pensar o mal. Às vezes não é igual ao ano passado, mas depois o outro supera. O importante é estar trabalhando. Eu acho importante é estar trabalhando. O que a gente puder fazer, a gente faz. O que não podemos fazer, a gente tem que tentar passar por cima e trabalhar. Uma coisa que o meu pai sempre nos ensinou é trabalhar. Então, não adianta a gente só sentar, reclamar e não fazer por onde. Então, vamos fazer por onde, vamos acreditar. Mas, assim, eu acredito muito ainda que tem a valorização, porque a gente vê muito
a recompra. Então, quando você tem recompra, você quer dizer que as pessoas estão apostando no seu trabalho e estão perpetuando isso aí. Então, eu acredito muito nisso aí. Então, vamos esperar, vamos ver. Vai ser bom, não tem dúvida. Eu queria, Júnior, também agora dar uma voltada um pouco no início, porque você tem essa história ligada à BCZ, está agora na FASU, e aí eu queria voltar um pouco. Para você falar para a turma da FASU e para quem está acompanhando, na sua opinião, qual que é a importância de ter a BCZ como instituição mantenedora, como ter essa parceria, essa ligação com a BCZ, para quem está saindo lá da área das agrárias e ter essa força, esse braço da BCZ, qual que é a importância e como é que você vê essa interação das duas entidades? Manuel, para mim é tudo. É o grande diferencial que nós temos. Nenhuma faculdade tem uma BCZ do lado. Isso, para mim, é equação sine qua non. Eu não entendo por quê. Tempos atrás, eu lembro que quando, na campanha do Gabriel, ele me chamou, falou, vamos lá na FASU conhecer e tal. E uma das coisas que nós batíamos era o seguinte, por que a FASU e a BCZ não se aproximavam? Eu não entendo isso, porque uma ajuda a outra. Entendeu? Se você vê, por exemplo, a FASU, eu falo que até a Brasil é o braço educacional da BCZ. E a BCZ, a FASU, é a fonte da BCZ, ou seja, a BCZ, é o exemplo, é a BCZ. Igual eu brinquei, é a mãe. Então, eu acho, é o grande diferencial que nós temos. As pessoas que estão formando, ela pode ter um convívio durante uma feira, tem estágio, tem tudo aqui, por exemplo, pode conviver com a associação, às vezes tem até a condição de, às vezes, trabalhar dentro da associação. Então, eu não entendo isso, por que tinha essa disparidade? Falei, não, FASU, ABCZ. Não, tem que ser assim, tem que ser junto. Lado a lado. Lado a lado. Então, se você me fala assim, o que eu acho que é tudo. Nós dependemos da BCZ e eu acho que a BCZ depende de parte, assim, nessa parte educacional de nós. Então, por que não juntar forças e trabalhar juntos? Meu pai brinca comigo e fala assim, uma mão, a água lava a mão, duas lava o rosto. Então, por que não isso? Vamos trabalhar em cima, vamos ver, a BCZ quer estudar alguma coisa, traz para nós da FASU, vamos trabalhar em cima disso. Nós temos capacidade técnica para trabalhar, tanto de informações que a BCZ gera, por que não pegar essas informações, começar a trabalhar e divulgar? Então, uma das outras coisas da FASU que nós estamos querendo fazer é cada vez mais trabalhar essa parte científica. A ideia é até fazer uma revista de publicação e começar a difundir isso aí. E outra, nós estamos falando só cursos de graduação, por que não cursos de pós-graduação? Nós estamos mudando o nosso repertório todo de curso de pós-graduação para adequar também a BCZ, a seus associados. Eu vi você e o Caio também falando de mini cursos técnicos, é mais ou menos isso, né, também que vocês estão focando. Não só isso, a gente está falando assim, de duas áreas. Um é a pós-graduação, então você tem um curso lato sensu, que é um curso de um ano e meio, né? Então 360 horas, e outro seria os mini cursos e a gente fala o tailor-made. O que é o tailor-made? É aqueles que a empresa pede para nós. Falou assim, a sua empresa está precisando fazer um treinamento em gestão de pessoas. Ela nos procura, a gente faz esse curso e trabalha para os seus funcionários. Né? Então, prepara a mão de obra, né? Sim. É uma coisa que a gente tem enxergado. Hoje tem muito problema de mão de obra, como você até falou, né? Então, a gente precisa fazer esses treinamentos. Então, a gente enxerga esse nicho, novamente, sair só da graduação. Por que não? Vamos trabalhar nesses cursos, cursos profissionalizantes. Nós aceitamos, pedimos uma demanda de cursos profissionalizantes para treinamento de mão de obra. Vamos fazer um curso de doma. Estou te dando um exemplo. Vamos te dar um curso do capataz. Curso de tratorista. Curso de tratorista. Então, aí, querendo fazer isso tudo e juntando forças. Então, a ideia é essa. Então, a ideia nossa, quando a gente fez, era uma recolocação da FASU, não ficar só na graduação. Ou seja, colocar os ovos não só na mesma cesta, várias outras cestas. Então, como eu te falei antes,
quando você trabalha com ensino, não é a curto prazo, não é 1, 2 anos, são daqui 5 ou mais, porque quando a gente fala em cursos de graduação, são 5 anos ou 4 anos e meio. Inclusive, nós estamos aumentando o nosso leque de cursos de graduação. Que bom. Nós fomos contemplados agora com 3 cursos, só que não deu tempo de fazer essa divulgação, que seria, primeiro, um é administração rural. Administração com foco na parte rural. Então, nós vamos trabalhar bem no meio do ano em cima disso aí. Outro é contabilidade. Então, nós vamos ter um curso de contabilidade, é um curso de 2 anos e meio, mas também trabalhar em cima da contabilidade rural, que eu vejo que é um grande problema hoje. Hoje, muita gente não sabe trabalhar com contabilidade rural. Eu trabalhei com número a vida inteira. Fui para o escritório do meu avô, aí você entra nessa parte financeiro rural. É totalmente diferente de um financeiro de empresa, que eu venho de empresa, tudo até o livro é outro, você tem uma série de desafios que eu tive que aprender. Eu tenho sorte de ter um contador bom lá que me explicou tudo. Mas eu acho esse um curso importante demais, porque a galera tem que se preparar, principalmente o pessoal que mexe nessa área, na agrária, tem que saber que a contabilidade rural é diferente da contabilidade normal, do que você faz do dia a dia. E até os próprios criadores mesmo, até os próprios agricultores precisam dessa capacitação, porque se você chegar hoje, eu não vou chutar um número para não ser leviano, mas eu tenho certeza que a maioria, se você perguntar, aprofundar um pouquinho a pergunta simples, quanto entrou, quanto saiu, qual que é o seu fluxo de caixa, qual que é o seu... Em banana. Ele vai gaguejar, ele não vai saber te responder, porque às vezes não toca como uma empresa e não tem o conhecimento de contabilidade, né? E como o Pedro falou, se você pegar a contabilidade rural de PJ e PS, pessoa física, é completamente diferente. Então, você tem uma pessoa física, ela tem alguns atributos que não são cobrados na PJ. Na PJ tem a alíquota é diferente. Então, a gente vê que às vezes as pessoas se patinam nisso aí. Então, eu vejo assim, um grande desafio. E, por último, foi o que a gente fez agora, até fomos contemplados com uma turma, seria um curso de psicologia. O curso de psicologia hoje é um dos cursos que está tendo maior procura no mercado. E com esse negócio do Covid, teve muito burnout aí. Então a pessoa está estressada. E por que não a gente... Aí a pessoa fala, mas ela não tem nada a ver com a parte agrária, mas tem tudo a ver. E outra, nós precisamos abrir o leque. Por que tem tudo a ver? Hoje, se você vê, por exemplo, a parte de... Psicologia tem usado muito ecoterapia. O que é ecoterapia? Nós estamos trabalhando com animal. Então, você tem a relação animal-humano que a pessoa não enxerga, mas cada vez mais está sendo utilizada. Por exemplo, cachorro, cão, gato, animais também de estimação, essa ligação entre o ser humano. Você falando da pandemia, a roça, a fazenda foi o escape de muita gente na pandemia, de muita gente. Quem tinha essa oportunidade, com certeza agradeceu de poder ir para a roça, de poder ter esse contato com a natureza para conseguir superar esse momento, que a gente sabe que não foi fácil a pandemia, né? Não, ficar dentro de casa trancado, você tá doido, ninguém aguenta isso não, hein? Então, se nós tínhamos um escape, sair, ver coisas, mexer na... E o ambiente da roça, né, é diferente, né? Saudável, o ar, tudo, as coisas são diferentes. Então, se você tem esse escape, é importante. Então, nós estamos acreditando nisso aí, estamos abrindo o leque, são aprovados, e outra coisa que é importante, os cursos são todos nota 5 no MEC. Se você sabe, nota 5 são a nota máxima. Legal. Então, é um curso que a gente tem postado, fazendo uma coisa bem feita, principalmente que nós temos a mantenedora BCZ, nós temos que fazer uma coisa de respeito, né? Senão a mãezona vai lá e dá um beliscão de nós assim, né? Então, nós temos que trabalhar bem isso aí, a ideia é essa. Novamente, não deu tempo de divulgar administração e contabilidade, porque nós somos contemplados em janeiro, então já estava correndo o vestibular, então não deu tempo. Psicologia ainda deu. Engraçado que psicologia... Já saiu a primeira turma? Já saiu a primeira turma. Nós estamos com a primeira turma lá. Mas, assim, foi segundo tempo. Mas vamos em frente, vamos acreditar e postar nessas novas cursos, novos formatos. Novos formatos. Obrigado. E também trazer empresas. Eu acho que essa parceria com empresas é importante para nós. Porque se você trazer empresas para lá, duas coisas. Primeiro, para o aluno é importante que ele vai ter uma convivência com a empresa, às vezes até dá uma chance de emprego. Então, cada vez mais as escolas que estão formando gente com emprego é um diferencial também. Sem dúvida.
Então, e trazer eles também para a gente trocar a experiência. E, às vezes, trazer esses órgãos, tipo Senai, Sebrae, próximo, porque eles têm trabalhado em cima disso. Então, por que não a gente não associar? Então, a ideia é essa aí. Então, já que a gente está nesse rumo falando de FASU e falando de futuro, eu queria, Júnior, que você comentasse um pouquinho o que você acha que esses estudantes que estão vindo agora, ou essa molecada que está vindo aí interessado no agro, quais são os desafios dele futuro, o que ele tem que superar aí para frente, o que ele tem que esperar do Brasil e do mundo aí para frente daqui. Conselho aí para molecada mais nova. Conselho para a molecada. Vamos lá. Primeiro, acreditar naquilo que faz. Segundo, gostar daquilo que faz. E trabalhar. E estudar. Nós estamos falando aí, o Manuel até brincou do currículo, eu não paro de estudar. Eu estudo, acabei de fazer o MBA do PSEG. A ideia é até fazer para frente, que tem um curso, não é um curso, não pode falar, é um treinamento, que é o Agro CEO, eu até assisti uma aula deles lá, muito boa. Então, eu acho que a ideia, porque as coisas vão evoluindo. Uma coisa que hoje é a principal, amanhã já não é, já tem uma outra, velho, né? Já tem outra tecnologia. Então, eu acho que primeiro acreditar no que faz, gostar do que faz, porque se você não fizer o que não gostar do que faz, não vai para frente. Vai frustrar. Vai se frustrar. E buscar informações em faculdades que te dão esse suporte. Então, o conselho que eu daria é isso. Não sei se é um conselho velho, mas é um conselho que funciona. É o feijão com arroz que toda a vida vai funcionar, né? Eu acredito que nada não vem sem trabalho. Nada. Pode falar o que quiser. O outro teve sucesso, mas eu te garanto porque não vê o que aconteceu por trás. Às vezes as pessoas enxergam o momento, mas não sabem como o cara ralou para estar lá. E está ralando, né? O único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário, né? É isso aí. É o único lugar. É isso aí. Então... Júnior, brigadão. Então, te agradecer por esse papo. Foi muito bom, né, Pedro? Eu acho que a gente passou por todos os temas aí, conversou bem, vai ser muito, muito legal, o pessoal vai gostar muito. Te agradecer pela presença, pelo tempo, pela disponibilidade. Vamos marcar parte 2 depois aí que tem... Eu acho que pelo currículo do Júnior a gente consegue uma parte 2, parte 3, parte 5. Fácil. Obrigadão, viu? Eu que agradeço a vocês, é uma honra estar aqui, poder a gente conversar. Eu acho assim, foi a primeira vez que eu participei, foi bem descontraído. Então a gente fica bem à vontade, acho que isso que é legal. Bom. Eu até perguntei, eu estava falei, Manuel, como é que é? É travado, não é? Você quer que fale? Não, vai, fala. Então, e nós somos bem abertos, então acho que assim, as coisas fluem. Eu acho que passou rápido, eu nem sei quanto tempo nós estamos aqui. Tem mais de uma hora. Mais de uma hora já, tem 1h20 mais ou menos. Então, e nós ficamos aqui, se quiser, falar de outros assuntos aí. Então, eu agradeço, estou disponível, tá? A hora que vocês quiserem. Cansarem de me ouvir, me chama de novo, eu estou aí. E vamos aproveitar agora e fazer um merchan nosso, nós todos, dia 18 de março. Vamos fazer o merchan, Pedrão. Lógico. E o Júnior vai estar lá com a gente. Dia 18 de março, a gente vai ter o Encontro Rural Jovem, edição São Paulo. ABCZ Jovem, FASU e SRB Rural Jovem são os promotores desse grande evento, desse encontro, para fazer isso que a gente fez hoje aqui, né, Júnior? Para dialogar, para desmistificar, para passar a informação correta. Trocar experiência. Para a moçada das ligas do agro que estão em São Paulo capital, que às vezes não tem tanto contato com a pecuária, com o zebu, a gente vai lá passar um pouco dessa experiência de pecuária de zebu para a capital financeira do Brasil, né? Você vai estar com a gente. Opa, estamos lá. Passagem está comprada já. Excelente. 18 de março, você que está na capital aí em São Paulo, SRB, a gente conta com a presença de vocês, vai ser um evento muito bom, como eu disse, dessas ABCZ Jovem, FASU e SRB. Júnior, obrigado pela presença mais uma vez e conta com a gente. Conta com a ABCZ Jovem e se você convidar, nós vamos lá tomar um café na FASU, né, Pedro? Na hora. Vamos agora. Bora. Tá na hora, tá de manhã ainda. Pedrão. Deixa só a câmera aqui. Então, pessoal, lembrando que toda quinta-feira, às 8 horas da noite, vai estar eu e o Emanuel. Toda semana um episódio diferente, toda semana com um convidado que vai somar muito, igual o Júnior somou hoje pra gente. A gente quer trazer informação, a gente quer trazer conteúdo, a gente quer trazer esse bate-papo fluido, esse bate-papo leve. E agradeço demais a todo mundo que está aí com vocês. Emanuel, prazer gigante estar aqui. Obrigado. Mais uma, né? Valeu. Mais uma, menos uma. Mais uma.
Gente, brigadão mais uma vez pela audiência, por estar aí até o final. E como o Pedro falou, eu sempre gosto de lembrar, no Spotify, a gente também tá no Spotify, baixa esse episódio na viagem, na corrida, que o Júnior falou que corre e vai escutando o podcast. Então, no Spotify, baixa, vai escutando. E no Instagram, todas as redes sociais vai ter o corte, vai ter tudo. Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e até o próximo ZebuCast. Valeu!